Olá, seja bem-vindo a mais um programa Foco nos Concursos, o programa da Igreja Cristã Maranata destinado para aqueles que estão se preparando para concursos públicos, tudo bem? Você está acompanhando os nossos programas? Eu quero pedir uma ajuda para vocês. Eu fiquei sabendo que ainda muitas pessoas não conhecem o nosso programa, tá? E a gente está aqui sempre preparando conteúdos para vocês, falando sobre concursos públicos, dicas de preparação, apresentando para vocês carreiras importantes aqui dentro do serviço público, mas muita gente ainda não conhece o programa. Então eu quero fazer um pedido especial, que você possa curtir, comentar e compartilhar esse programa, especialmente com as pessoas da sua igreja, da sua família, porque aqui há muitas informações importantes para quem está se preparando para concursos públicos. E eu também vou deixar aqui para vocês um e-mail de contato para que você possa mandar sugestões para o nosso programa, conteúdos que você gostaria de ver aqui, tudo bem? E vocês sabem que quando eu estou no nosso estúdio de podcast é que eu tenho um convidado especial, tá certo? E hoje eu estou aqui com o nosso irmão Eliseu, um irmão que tem uma trajetória de aprovação muito marcante em concursos públicos, né? Ele já foi da Polícia Rodoviária Federal e hoje o nosso programa é para falar da carreira dele. Você sabe o que faz um policial legislativo federal? Então é sobre isso que nós vamos falar no programa de hoje. Irmão Eliseu, seja bem-vindo ao programa Foco nos Concursos. Paz do Senhor, Júlio, muito obrigado. Eliseu, conta pra gente um pouquinho, né, da sua rotina de trabalho hoje como policial legislativo do Senado Federal. Conta pra gente aí como é que você descobriu essa carreira e por que você se interessou por ela. Amém. Então, é uma carreira que eu não conhecia. Eu comecei a estudar para concurso, o concurso da Polícia Penal Federal, depois estudei para PF, PRF, e nesse percurso dos estudos eu conheci um professor que ele era policial legislativo do Senado. E daí, através disso, eu fui pesquisar sobre a carreira, remuneração, e me interessou muito, né? Porque é um concurso que paga muito bem, é nível superior em qualquer área. Então, desde já, quando eu conheci a carreira, eu fiquei apaixonado e falei, não, eu vou estudar aqui para PF, PRF, mas quando aparecer esse concurso, eu não vou perder de jeito nenhum. Muito bom. E foi dito e feito, né? O concurso que eu fui aprovado saiu em 2022, daí eu me inscrevi, estudei e, graças a Deus, fui aprovado. Que bênção, muito bom, né? E assim, às vezes a gente não tem noção que existe essa polícia, né? Sim. E porque, por exemplo, a gente tem as polícias militares, civis, que são mais conhecidas. Recentemente a gente vê um movimento no Brasil da Polícia Penal também, que está ganhando essa projeção. Sim, Mas a polícia em 2019, né? Exato, isso mesmo, né? Agora, a polícia legislativa, vamos pensar assim, é uma polícia dentro da polícia, né? Assim, Eliseu, mais escondida, né? Um pouquinho, É uma né? polícia que a gente chama de polícia institucional, né? Então ela trabalha dentro da instituição. Então é uma polícia que realmente poucos conhecem, né? Geralmente quem já conhece é quem já é policial, ou quem já é, por exemplo, quem é de Brasília geralmente conhece, né? Porque em Brasília fala muito sobre os concursos da Câmara, do Senado. Mas eu que era ali de Mogi das Cruzes, São Paulo, nunca tinha nem ouvido falar sobre a Polícia Legislativa. Pra você ver, né? Às vezes a gente... Isso é muito interessante a gente comentar também, né, Eliseu? Porque às vezes você entra no serviço público num cargo e as portas se abrem, Sim. né? Você começa a conhecer, às vezes, outras carreiras que podem ser melhores, né? E continua a sua preparação, seus estudos, né? Até para chegar nesse cargo, né? E assim, Eliseu, como que foi o concurso que você prestou? Você lembra mais ou menos, assim, quais as matérias que foram cobradas? Como é que foi a divisão da prova? Conta pra gente isso aí. As matérias são basicamente as matérias que caem na carreira policial no geral, né? Então, caiu língua portuguesa, raciocínio lógico-matemático, informática, as matérias de direito, né? Direito constitucional, administrativo, penal, processo penal, legislação especial. No meu concurso também caiu inglês, então teve a matéria de língua inglesa. E a parte diferente, né, das polícias normais ali é a parte de segurança institucional, que é a parte de segurança de dignitários, orgânica e inteligência, né? Então, basicamente essas matérias da área policial, mais inglês e essas matérias de segurança institucional. É um concurso bastante abrangente, né? Um Sim. concurso de alto nível, a gente precisa destacar isso aqui, né? É um concurso que exige uma preparação prévia, né? E você já tinha uma experiência policial anterior, antes de ser, né, da Polícia do Senado? Sim, eu fui PRF, né? Eu fiquei 8 meses na PRF, fui lotado em Manaus e a prova do Senado eu fiz um mês depois de tomar posse na PRF, né? Então eu aproveitei a bagagem dos estudos que eu já tinha
Então me ajudou demais nessa bagagem que eu tinha na PRF para fazer o concurso da Polícia do Senado. E até que eu quero falar pros irmãos, né? Quando você começa a estudar, as portas se abrem, né? Que você vai conhecendo novas carreiras. Muito E aquilo que você adquiriu também do conhecimento, você não vai perder, né? Então, Perfeito. até falam isso, né? Que o conhecimento, o estudo, é a única coisa que não podem tirar de você. Então, quanto Legal. mais você estudar, você vai conseguir aproveitar depois. Isso é muito bom, porque o que acontece, né, Eliseu? A gente vê, às vezes, é normal sentir uma frustração por uma reprovação, né, de sentir uma tristeza, né? Mas aquilo, cada experiência vai crescendo, Sim. cada concurso vai crescendo até chegar aquele que foi, assim, a sua aprovação, né? Que é que vai chegar a sua hora, né? E fala assim pra gente, né, Eliseu, como é que foi, assim, a sua chegada lá no Senado? Você lembra como é que foi seus primeiros dias? Teve um curso de formação? Como é que foi esses primeiros contatos aí com a Amém. polícia específica? Então, o concurso do Senado, né, foi muito bom, assim, eu tomei posse, né, e o curso do Senado, diferentemente da PRF, na PRF o curso de formação era uma fase do concurso. No Senado a gente era nomeado, Já empossado e fazia o curso de formação, porém já estava nomeado, né, já estava meio que garantido. Então foi um curso de formação, assim, que eu aprendi demais, teve vários desafios, só que por não ser uma fase do concurso, né, você fica mais tranquilo, fica mais despreocupado, assim, de ser reprovado. Por exemplo, na Entendi. PRF, com 20 dias de curso a gente já estava fazendo prova, né? Provas que poderiam eliminar. Agora no Senado tinha as provas também avaliativas, mas não era uma coisa assim tão drástica a ponto de você ser desligado, né? Igual Entendi. era na PRF. E é bom que você já tá recebendo também como um policial, né? Sim, Já tá na recebendo. PRF eu recebia metade do salário. No Senado a gente já estava recebendo salário cheio para Legal. fazer o curso de formação. Muito bom isso, tá certo. E assim, olha, Eliseu, conta pra mim como é que é basicamente o trabalho típico de um policial legislativo do Senado, no seu caso é do Senado Federal. Como que é basicamente as rotinas possíveis aí lá Certo. dentro do órgão? A polícia legislativa, ela tem aquilo que a gente chama de polícia de ciclo completo. Então, basicamente, vai ter todas as atividades policiais em uma polícia só. Então, o ciclo completo é justamente fazer tudo, né? Tem a parte operacional, que tem a policiamento externo, que a gente chama, que vai fazer as rondas ali em volta do Congresso Nacional, faz as rondas também, por exemplo, onde os senadores, os deputados moram, nas residências oficiais. Então, não fica a ronda só no Congresso ali, né? Faz a ronda em toda a região ali de interesse do Congresso Nacional. É a parte do pessoal que tá fardado mesmo, né? Nós temos também o serviço de sinotecnia, que tem os cães do Senado, Sim. cães que são especialistas em farejar bombas, explosivos, por exemplo, que são usados até em eventos grandes. Por exemplo, o evento que teve do julgamento do ex-presidente Bolsonaro foi os cachorros do Senado que foram lá dar o apoio para Entendi. farejar ali o plenário do STF. Então tem essa parte também de sinotecnia ali no Senado. E tem várias outras partes, né? Tem a investigação, todos os crimes que acontecem no Senado ou na Câmara, ou que sejam de interesse do Senado ou na Câmara, né? Por exemplo, um crime contra a Previdência do Senado, que alguém tá dando golpe, é a Polícia Legislativa que investiga. Então todos os crimes, assim, que são na Câmara ou no Senado ou que são relacionados, é a Polícia Legislativa que investiga. Tem a parte também de segurança de autoridades, segurança de plenário, segurança interna. Então, a Polícia Legislativa é aquilo que a gente chama de ciclo completo, né? Todas as atividades administrativas, investigativas e operacionais é a Polícia Legislativa que faz. Então, assim, tem muitas atividades diferentes. Eu tenho certeza que quem investir nessa preparação chegar lá vai se enquadrar em alguma Tem lugar para delas, todo né? mundo. Tem quem quer ficar no serviço administrativo, tem quem quer trabalhar viajando. Por exemplo, quem trabalha com segurança de autoridades tem oportunidade de viajar para o Brasil todo, oportunidade de viajar até para o exterior, entendeu? Então tem mesmo? atribuição para todo mundo. Certo. E assim, dentro da sua rotina, quais os momentos que você acha assim que é de maior responsabilidade, assim, Eliseu, sendo um policial legislativo? O que você acha? Então, a maior responsabilidade, né, é que você vai estar atuando com as autoridades mais importantes do Brasil, né? Isso é Então, você verdade. está trabalhando ali, por exemplo, com o presidente do Senado, com o presidente da Câmara, você está ali participando por exemplo, no plenário. Não são todos os servidores que podem participar ali e atuar no plenário, porém a Polícia Legislativa está ali, então você trabalhando em lugares sensíveis, né? Tá ali trabalhando com altas autoridades, uma segurança muito responsável, né? Então tem esses desafios, tem o desafio também de quem trabalha na investigação, né? De conduzir uma investigação boa, o apoio nas CPIs, então é a Polícia Legislativa também, quando tá dando essa confusão de CPMI e do INSS, é a Polícia Legislativa que intervém lá. Certo. Eu vejo assim, né, que é um trabalho de bastante responsabilidade ali, né, Eliseu? Que quem está dentro do legislativo está participando ali das decisões que vão mudar o nosso país, né? Você está vendo ali, né? Como um todo. Tá vendo ali o surgimento das leis, de mudanças que vão, assim, afetar a vida de todos os brasileiros. E você tá vendo isso ali acontecer ali em loco, né? Vamos dizer assim, né? Tá participando
acompanhando dentro esse processo, né? E como você falou, é interessante que uma coisa que eu não sabia muito, né? Você não trabalha apenas na sede física do Senado ali, você também faz trabalhos fora, né? Sim. Conta um pouquinho dessa rotina ali, como é que você vai, tem viaturas próprias também, como é que funciona isso aí? Sim, a Polícia Legislativa ela tem viaturas próprias e tem esse trabalho, né? O trabalho da Polícia Legislativa é em âmbito nacional. Então, o Senado atualmente é em Brasília, né? Porque a capital do Brasil é Brasília. Porém, por exemplo, se a capital mudar de estado, o Senado vai junto. E mesmo assim, os senadores, por exemplo, o Senado representa os estados, né? Então, tem cada senador em um estado e nós temos as escoltas, né? Quem tem escolta atualmente é o presidente, por conta do cargo, e alguns senadores que são ameaçados também. Então, os senadores que são ameaçados pelo crime organizado ou por outras coisas, eles têm a escolta da Polícia Legislativa, que ela vai para qualquer estado que for do senador, seja norte, sul, sudeste. Entendi. E até em missões no exterior, né? Então, missões que, por exemplo, algum senador que tem a escolta, que está viajando para o exterior. Nós tivemos até a oportunidade também Teve os Jogos Policiais em Birmingham, no Alabama. Olha só. Tem a oportunidade também de um time da Polícia Legislativa, inclusive eles ganharam ouro lá em algumas modalidades. Então, vai ter bastante oportunidade para viajar pelo Brasil todo e, em alguns casos, até no exterior também. Perfeito. E assim, vou fazer uma pergunta aqui sensível, uma coisa meio complicada. Trabalho armado também, e às vezes eu sempre também né? Porque policial, como é que é isso? Então, a Polícia Legislativa Federal, ela é a polícia que tem o porte de arma, né? Então, o porte de arma, inclusive, quem quiser usar na folga, assim como a Polícia Militar, como a Polícia Civil, você está apto a ter o porte de arma. Então, trabalho em serviço sempre armado e na sua folga você tem a possibilidade de, se quiser, andar armado também. Entendi. Mas aí você precisa de treinamentos específicos, como que é esse aí, né? Como é que é esse tipo de treinamento aí dentro daquilo que pode ser compartilhado? Você também tá fazendo, né, Eliseu? Sim, com certeza. O curso de formação, né, quando a gente tomou posse, teve um curso de 3 meses. Então, apesar de, como eu falei, você não ser desligado porque já estava empossado, teve pessoas que foram reprovadas e daí a pessoa ficou em serviço administrativo, né? Até conseguir fazer a prova de novo. Então, você tem que passar nas provas de tiro. Todo ano nós fazemos provas de tiro, fazemos teste físico, né? Então, todo ano tem essa parte do treinamento de tiro, da parte do teste físico também. Tem que estar preparado, né? Que é policial, quando a gente fala de programas aqui da carreira policial, a necessidade de preparação física é fundamental, né? Inclusive, quem reprova na prova de tiro ou quem reprova nesses testes físicos anuais, daí a pessoa fica meio que congelada, assim, fica no serviço administrativo, às vezes acaba perdendo até o porte de arma. Certo. Assim, Eliseu, sem entrar em questões que são obviamente políticas, que tudo que envolve, às vezes, o legislativo já tem uma conotação política, mas você lembra, assim, de situações inusitadas, situações até meio complexas que você passou já nesse trabalho dentro do Senado como um policial, né? Não precisa citar, às vezes, necessariamente nomes de pessoas, mas, assim, algumas situações que você sentiu, assim, uma dificuldade. Como é que você tem que compartilhar isso com a gente? Então, dificuldades até que eu ainda não cheguei a passar, né? Mas é engraçado que a gente começa a ver o Brasil de dentro, assim mesmo, né? Então, às vezes, eu tô lá no plenário, assim, daí eu começo a lembrar, tipo assim, coisas que eu via só no Fantástico, na televisão, no Jornal Nacional, e eu tô vendo dentro, né? Dentro, daí né? você vê ali, o senador passa, te cumprimenta, conversa com você. Então, tipo assim, é uma coisa muito... Uma coisa que era tão distante pra mim antigamente, atualmente tá vivenciando ali, né? Então é uma coisa assim que me surpreende bastante, às vezes eu fico até surpreendido. Até assim, hoje, né? Nossa, eu tô aqui dentro do Senado, né? E como é que você citou aí, né? O senador passa com você. Como é que é o dia a dia aí de lidar com essas autoridades, Eliseu? E queira ou não, você tá ali para fazer a segurança deles, né? Então... Sim. Vamos fazer, às vezes sua vida vai estar em risco para proteger essas autoridades. E como que é esse dia a dia, assim, de lidar com essas autoridades? Então, é bem tranquilo, né? Eu acredito que atualmente as autoridades estão melhorando muito também essa questão de tratamento, né? Tanto por conta das redes sociais também. Sim. E a gente fala que a Polícia Legislativa, né? Foi uma das coisas até que a gente aprendeu no curso de formação, ela é uma polícia apartidária, né? Então a gente não tá lá... A gente tem, por exemplo, o policial, ele tem um lado dele. Eu posso ser de direita ou de esquerda, mas quando a gente tá no trabalho, a gente vai estar desempenhando aí a proteção do parlamento, independente de se é um deputado que eu gosto, se é um senador que eu gosto, entendeu? Então a gente faz a segurança ali, seja de qual partido for. Cumprir a missão, fazer o nosso serviço. Perfeito. E assim, dentro da estrutura do Senado, ou especificamente, né? É um trabalho por escala, não necessariamente o seu, mas é por escala, plantão, é um horário fixo, como que é a rotina? É bem flexível também, vai depender do setor que o policial fica desempenhando, né? Então nós temos expediente, principalmente para quem é chefe, então tem que trabalhar de segunda a sexta. Quem não é chefe é 7 horas por dia, e quem é chefe tem que trabalhar 8 horas mais uma de almoço.
Nós temos o plantão 24/72, que é inclusive o plantão que eu trabalho, né? Então eu trabalho um dia todo, 24 horas e folgo 3 dias. Então é bem legal, você vai trabalhar Escala, né? 7 ou 8 dias na semana, 7 ou 8 dias por mês você vai trabalhar. Temos também plantões de aglutinada, que o pessoal chama. Então, você vai trabalhar terça, quarta e quinta. Daí você trabalha cerca de 12 horas e 11. Então, você trabalha só terça, quarta e quinta. 12 horas por dia ali, basicamente. Entendi. Então, tem várias escalas, né? Vai depender muito do setor que o policial vai cair, mas tem para todos os gostos aí. Certo. Aí, um trabalho por escala, você consegue conciliar suas atividades familiares na igreja. Sim. Como que é conciliar, assim, né, esse trabalho com suas outras atividades? É bem tranquilo até. A escala que eu tô atualmente, né, que é 24/72, às vezes acaba caindo, por exemplo, no final de semana, né, porque a gente não tem Sim. feriado, não tem final de semana, mas acaba, por um lado, também tendo a flexibilidade de você poder folgar mais, né, poder, por exemplo, tá num culto a meio-dia, que se eu trabalhasse no horário normal eu não poderia estar. Às vezes, tem algum evento da igreja, acaba trocando plantão, então é bem tranquilo também de você trocar plantões com o seu colega, para entendeu? participar. Então, Isso. com certeza ajuda a servir na obra Sim, também, né? Que é o verdade. nosso objetivo, né, Com certeza. Eliseu? Tá certo. E assim, Eliseu, eu queria que você comentasse aqui um pouquinho, né? O que você aprendeu com a carreira de policial legislativo até hoje, assim? O que foi um grande aprendizado que você teve? Um grande aprendizado que eu tive foi justamente isso de ver que o ambiente ele molda muito as pessoas, né? Então você tá ali com pessoas muito inteligentes, então os próprios colegas ali, às vezes eu vejo o pessoal tão inteligente assim, né? Cada vez mais te incentiva a estudar. Então eu, por exemplo, eu entrei no Senado, eu não sabia inglês direito. Daí todos os meus colegas falando inglês, eu falei, não, vou ter que estudar o inglês aqui, Olha, vou isso ter que é desenvolver. legal. Até porque tem a oportunidade de viajar pra fora e a preferência vai ser pra quem souber inglês, né? Então meio que moldou eu assim a continuar a estudar, mesmo já estando num cargo público, já estando ganhando bem, entendeu? Então meio que incentivou demais assim, eu ver que conhecimento realmente ele transforma as vidas, né? E quanto mais conhecimento você tiver, Bom, né? o essencial vai ser, né? E queira ou não, o Senado é um dos melhores órgãos públicos do Brasil, especialmente no corpo técnico de servidores, Sim. né? Tem assim, você vê que às vezes muitos servidores, assim como foi você, já vieram de outros órgãos públicos e para terminar Sim. a carreira, vamos pensar Aposentar assim, a caneta do concurseiro. aposentar a caneta do estudo do Senado. E a gente vê isso de diversas áreas, né? Policiais da Polícia Rodoviária, da Polícia Federal, polícias militares indo para o seu cargo da Polícia Legislativa. Às vezes, pessoas que são contadores públicos, administradores públicos, indo para analistas do Senado. E há pessoas, às vezes, que já têm cargos importantes querendo chegar a consultor do Senado, né? E aqui, pessoal, reforço, nós não estamos falando de política, estamos falando de cargo técnico, né? Não é indicação, né? Até uma coisa que eu pensava antes do concurso, eu falava, é impossível acho, se tornar policial, deve ser só os colegas dos senadores. Eu não conheço nem vereador, pra você ter noção. Então, se eu fosse depender de indicação, nem na Câmara Municipal eu tava. Então, realmente, tem os cargos efetivos, né? Tem os cargos comissionados, que são muitos também. Mas policial, analista, consultor são cargos efetivos, que é por meio do concurso público, né? Concurso público, Então, né? Tá certo. E assim, Eliseu, até pra gente já caminhar aqui para encerrar, né? Essa participação, eu queria comentar um pouquinho com você que você também é especialista em concursos dessa área, né? Eu queria que você deixasse os seus contatos aqui. Você tem até um projeto que você comenta um pouquinho mais do dia a dia da sua carreira, tem um canal no YouTube. Compartilhe com os irmãos aqui as suas redes sociais, o canal do YouTube lá sobre a sua rotina também. Amém. Então, o meu Instagram é _Eliseu_Souza. Lá eu posto muitas dicas. Uma vez por semana também eu abro caixinha de perguntas, então que os irmãos tiverem alguma dúvida é só mandar lá na caixinha de perguntas. E temos o canal no YouTube aqui, Academia da Aprovação. A gente fala muito sobre concurso de Polícia Legislativa lá, inclusive para os irmãos que têm interesse, o concurso da Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados já está autorizado e vai sair em breve. Muito bom. Então é um excelente concurso, é basicamente a mesma coisa que o Senado, né? A diferença é que vai trabalhar na Câmara. Então a Câmara, o Congresso Nacional, ele é bicameral, né, no Brasil. Então temos a Câmara, que representa o povo, e o Senado, que representa os estados. Então, todos os concursos têm carreiras diferentes, né? Então tem consultor da Câmara, consultor do Senado, policial da Câmara, policial do Senado. E a Polícia da Câmara vai abrir o concurso em breve. Então a gente tá falando muito também sobre esse concurso aí. Muito legal, muito bom. E assim, Eliseu, eu queria que você deixasse aí, pra gente encerrar o nosso programa, deixasse uma mensagem para os irmãos que estudam para concursos públicos de maneira geral, que estão aí naquela luta diária, igual todos nós passamos aqui, né? Que você tem uma trajetória muito abençoada, muito marcante de algumas aprovações em concurso e chegou hoje nesse cargo tão bom que é da Polícia Legislativa. Eu queria que deixasse uma mensagem aí de encerramento para os irmãos. Amém. A mensagem é que vale a pena estudar, né?
principalmente para nós que somos servos, tendo a direção do Senhor, tendo ali o conforto do Senhor, né? Porque às vezes a gente passa por momentos de luta, momentos de prova, que pensa em desanimar, pensa em desistir, mas tendo a bênção do Senhor, tendo a direção, fazendo a sua parte, né? Tendo a disciplina ali, pedindo pro Senhor dar uma bênção também, com certeza vai valer a pena, vocês vão ser aprovados, então é estudar o máximo possível e colocar nas mãos do Senhor que vai dar certo. Tá certo. Eliseu, eu quero agradecer muito a sua participação aqui no nossos programas do nosso programa Foco nos Concursos. A gente vê assim que Deus foi abrindo as portas na sua vida, você, né, sempre pediu a direção do Senhor em tudo, né, consultou o Senhor em vários momentos aí, Deus foi mostrando, e eu tenho certeza que você já colheu e vai continuar colhendo os frutos na sua vida, tá certo? Amém. Que Deus abençoe grandemente a sua jornada, que Ele te guarde também lá no seu trabalho, lá no Senado, te proteja, né, e que você seja cada dia abençoado mais pelo Senhor. Amém? Queridos, então esse foi o nosso programa Foco nos Concursos de hoje. Você conheceu um pouco mais de uma carreira muito importante, que é de policial legislativo federal, especialmente da carreira do Senado Federal. E se você quiser se preparar para esse concurso, né, em breve, como o Eliseu falou, vai ter uma oportunidade aí na Câmara dos Deputados, uma excelente oportunidade de você iniciar os seus estudos. Eliseu, rapidinho aqui, eu lembrei uma coisa agora antes de acabar. Por onde que começa a estudar? Obviamente você já deixou também o seu contato aí para os irmãos conhecerem, mas quais são as matérias que poderiam começar hoje a estudar para esse concurso? Só para a gente encerrar de vez o programa. Bom, as matérias mais importantes, eu acredito que são as básicas, né? Que elas vão servir para todos os concursos. Língua portuguesa, raciocínio lógico matemático, informática. Então, essas matérias, certeza que vai cair no concurso. E para a área policial também as matérias de direito. Então, direito constitucional, administrativo, penal, processo penal e legislação especial. Você estudando essas matérias aí, já tem 80% da prova. Muito bom, tá certo, queridos. Então, agora efetivamente esse foi o nosso programa Foco nos Concursos de hoje. Até o próximo programa. A paz do Senhor.